saber com essas informações aí, esses valores, e tem uma força F. Sim, esta força F, complete aí, tá? A força F tem uma intensidade de 600 newtons. Essa força é de 600 newtons. Aí eu quero saber qual é a componente dessa força paralela à barra. Certo? E qual é a componente perpendicular. Essa força aqui tem uma parcela dela que vai atuar paralela à barra. E tem uma parcela dela que vai atuar perpendicular à barra. Eu quero saber, desses 600, qual é a quantidade de força em newtons que atua comprimido a barra, se for descendente, né? E qual é a parcela que atua perpendicular, causando uma flexão. Está claro que o problema é? Essa força tem um ângulo aí com uma barra, não sei exatamente como é. Aí eu tenho como uma estrutura. O solo é 60 metros ou milímetros? Tudo aqui é milímetro. Aqui também. Aí fica desproporcional. Tudo é milímetro. Esse é transformador, a gente usa tudo em milímetro. Bom, agora observe uma coisa. O ponto B, as coordenadas dele é dada por que valores? Esse ponto B, quais são os valores de x, y e z? Saiu desse vertical. 20, 35. Aí no caso, o x vale do ponto B. 35. 20, não? É 20. Vai 20, É isso? Do ponto B. Então o x é 20, o y e o z 60. As coordenadas do ponto B. Tá? Então, o que eu preciso de saber é a direção da força F. Né? Tem um B, só que essa força F não aponta para cá, certo? Ela aponta para esse ponto C. Para que vai servir isso? Para que eu escreva essa força F na sua forma cartesiana. Porque o que eu tenho aqui é a força, a intensidade dela. Mas eu preciso saber essa força F, como ela F, eu preciso saber isso. A força F é Fx mais Fy F. Como é que eu escrevo isso aqui? Eu vou precisar de quê? Um versor. Lembra? O versor? O que é que o versor faz? Eu pego a força, a intensidade, multiplico pelo versor, aí eu obtenho essas componentes aqui. Como fazer isso? Esse versor de F tem que direção? O que eu quero aqui é eu vou encontrar um lambda de... Por que lambda de BC? Porque tem a mesma direção da força F. Encontrando o lambda de BC, esse lambda de BC é, na verdade, o versor de F. Está claro? Eu tenho que encontrar quem é esse versor de F. Com a versão Para escrever o vetor na sua forma cartesiana, é igual a intensidade multiplicada, vou escrever assim. Como é o vetor F na sua forma cartesiana? É a intensidade dele multiplicada pelo seu versor, o seu respectivo versor. O versor de F aqui é o versor de BC. E B está certo. Porque aqui vai ter um versor de BC. Esse versor de BC é o próprio versor de F. Porque BC e F têm a mesma direção do mesmo sentido. Beleza? Então, o que eu tenho que fazer? Escrever esse versor de F. Como é que eu faço isso? O lambda de F, lambda de BC, vai ser igual aqui.
escrevo BC? C menos B. Então, BC vai ser. Coordenada do ponto C. Vamos lá. Ponto C. Quanto vale o X? 30. Beleza? O X. 30. 40. O ponto C está no chão, né? Então o C dele é 0. Agora, o X dele é essa medida. Olha o eixo X aqui. Isso aqui é paralelo a X, então é medida de X. Isso aqui é paralelo a Y, não é medida de Y. Tá? É uma perspectiva. Menos G. Isso são as coordenadas do ponto B. Esse ponto, quanto vale o X? O X é 20. Beleza? E a medida paralela ao eixo X. O Y. 35. E o Z? Certo? O Z é 60, do ponto B. Vamos ver o BC. Vocês vão me ajudar aí. Aqui dá 10, 5, menos 60. Aí vocês vão aí com a maquininha e vão me ajudar a encontrar o módulo de BC. Então, o módulo de BC, raiz quadrada, quadrado, dá quanto? Aí milímetro, né? Pronto, então ali eu tenho um BC, aí o que é que eu vou fazer? Lambda de BC vai ser igual a o vetor BC dividido por sua norma. Legal? O vetor BC dividido por sua norma. Esse BC eu posso escrever assim, ó. 10i dividido por 63,0. Dividir esse por esse por esse por esse. Aqui nós três coordenadas aí. Dá quanto? 0,16 e mais. 8. J. E aqui? Isso é o lambda de BC. Então, o vetor F, na sua forma cartesiana, vai ser a intensidade dele multiplicado por lambda. Beleza? Qual a intensidade de F? 600 multiplicado por 0,16 mais 0,08 J menos 0,98. Ou seja, F vai ser igual a 96 mais 48. Menos 538. menos 588. Pronto, esse é o vetor F na sua forma cartesiana. O que é que eu preciso agora? O que é que nós queremos aqui?
encontrar a componente de F paralela ao eixo da barra. Eu quero um F paralelo. Qual é a componente dessa força? É paralela ao eixo da barra. Para isso, eu preciso de quê? O que eu preciso de encontrar? Eu preciso de encontrar um vetor U que tem a direção da barra. Esse vetor U, eu vou desenhar ele aqui, ó. Vou chamar U de A, U de AB. Ok. Quando eu fizer o produto interno de F interno U, o que é que me dá? A componente de F paralela à barra. Então, para isso, eu preciso de um vetor U que tenha a direção do eixo da barra. No caso, assim, a ideia de transformar o sistema aí como fosse um plano nas coordenadas e multiplicar com a força da força. É isso? Eu entendi. A ideia é formar as coordenadas de JK. É, Poder multiplicar com a força. É isso? sim, fazer o produto escalar. Eu só posso fazer esse produto escalar com vetores na forma cartesiana. Tem que saber quais são as componentes desse vetor. Mas aí ainda transformando o vetor num vetor cartesiano. Sim, sim. Aí eu vou pegar e escrever esse vetor U. Aí como é que eu escrevo o U? E aí uma ideia? Pode ser AB. Ó, U É AB. de AB. Como seria o formato de U de AB? O AB vetorial. Seria o O vetor módulo dele, AB. né? Ele tem que ser unitário, né? Vindo do módulo, né? Aí eu divido por AB, esse vetor aqui. Mas de AB eu não quero esse vetor completo, eu quero um vetor unitário. Aí eu pego o vetor AB e divido pelo seu complemento. Quando eu faço isso, eu tenho um vetor na direção de AB É unitário. o próprio. Então, AB. B. Coordenadas de B. Eu tenho aqui, ó. Beleza? 20. Menos. Coordenadas do ponto A. Boa. De sorte que o vetor AB, como A é a origem, o vetor AB é o próprio ponto B. Então, o vetor AB vai ter 20i mais 35j menos mais. Eu preciso do comprimento de AB, né? Para formar o vetor unitário. 20 ao quadrado, 35 ao quadrado. Aí vocês me indicem aí, ó. Essa continha aí, você. Está complicado isso? Não. Tá bom, tá bom. Quanto é que deu? Tá mais ou menos? Tá bom. Quando chega nessa outra Eu acho parte, que eu acho que do vetor, eu estou me baralhando mais. No vetor unitário? É. Chega nessa outra parte, Esse problema tem duas coisas. Um é o vetor de F, que tem uma função, e outro é o vetor U unitário, porque são duas coisas distintas. Uma é o vetor da força, que tem... Qual é o objetivo de encontrar o vetor da força? Certo? É encontrar a força na forma cartesiana. Agora, qual é a função de encontrar esse vetor U? Só paralelo. É para encontrar o F paralelo. Então são duas coisas distintas. 70. 72.
Feito isso, ó, olha o vetor de AB. O vetor AB dividido. Quem é o vetor AB? Olha, 20. Dividido com 72,28. Se eu deixar para estudar isso com 20 dias antes da prova, vai ser um desastre. Tem que começar estudando e aí vai nisso. Tem aluno que às vezes ele até entende aqui. Quando tinha o semestre passado, os alunos ele ficava assim, bicho, ele entendia. Eu sentia que eu entendia. Entendeu? Você sabe quando o aluno está. Mas só que ele não fez exercício. Na hora da prova, ele foi fazer o primeiro exercício no dia da prova. Não pode, cara. Você tem que praticar, porque na hora que você vai fazer, aí aparece uma série de dúvidas. Por que ele fez isso? Uma dificuldade também é a visão espacial, vai ser inevitável. Se você não treinar isso, às vezes o cara pega um desenho na prova. Tem hora que você olha mesmo, não consegue enxergar. Tirar as coordenadas. E tiraram 960 de tempo. Quer dizer, o cara nem consegue. O carro você não sabe. Bom, aí isso aqui dá quanto? 0. Certo? O que mais? Bom, agora, vê lá. Olha só. A componente de F paralela ao eixo da barra é dado por o vetor F escalar com o vetor U. Agora eu tenho um F, as componentes dele. Antes eu não tinha, eu tinha somente a intensidade, mas eu preciso de o vetor cartesiano. Cadê o vetor cartesiano aí? Olha aqui. Ó, isso aqui o que é? É a componente X, Y e Z. Que operação é essa? É um produto escalar? Aí tu vai fazer os componentes de F. 96, 48, Menos 588. escalar. Isso aqui é um produto escalar, não é uma multiplicação normal não, tá? Produto escalar. Escalar com quem? Oi? Vai ser 0. Não. O Zero. produto escalar pode dar positivo ou negativo. O produto escalar é um número real, pode ser positivo ou negativo, ou zero. Tá? O sinal negativo vai te dar informação ali, viu? Vai ser extremamente importante esse sinal, vou explicar por quê. Tá? No final, isso aqui vai dar o quê? Um número. Então vamos lá, quem fechou aqui? 0,27. Tá para saber se o que eu tirei? É a componente de U. 0,7. Mais 0,48. Tá. Mais 0,83. 0,83. Como é que eu faço o produto escalar aqui? Ó, 96 vezes 0,27. mais 48, vezes 48. vezes 48. 0,48, não é assim? É. A soma das coordenadas, né? Mais Vai dar menos, né? menos 500. 588 vezes 0,83. Isso aqui no final é o que? Um número real. Tá.
Dá quanto? Diego, o calculador tem que pensar exato. Eu quero saber o sinal também, viu? Se é positivo ou negativo. Mas é negativo. Alguma coisa me diz que é negativo. Intuição. A tua intuição, né? Não, o sinal ali, que também o maior número é negativo. Isso eu tô doida assim. E aí, dá quanto? Aqui? Então, daí somente com esse subtrai. Menos 89. 39. 39, 439 mil, tá? Bom, isso daqui representa a parcela da força paralela ao eixo da barra. Agora, esse sinal aqui é extremamente importante. Esse sinal. Porque o produto escalar pode ser positivo ou negativo. Na verdade é o seguinte, não é bem isso não. Veja só. Quando eu faço o produto escalar de dois vetores, veja só, está esse vetor aqui. Aí eu faço o produto escalar desses dois vetores. Na verdade, você está projetando um vetor na direção do outro, né? O produto escalar faz isso. Você projeta um vetor na direção do outro. Não é assim? Porque tu multiplica pelo cosseno, tu está projetando um vetor na direção do outro. Quando esse vetor aqui, a projeção desse aponta na mesma direção e mesmo sentido deste, o produto escalar é positivo. Agora, quando eu faço o produto escalar desse vetor com esse, na direção desse vetor, onde está a projeção desse? Para cá. Essa indica que é negativo. Quer dizer, um vetor aponta para um lado e a projeção aponta para o outro. Olha para cá. O vetor, o vetor U, ele não tem a direção de A para B, para lá. A componente paralela, quando o eixo paralelo não é F interno U, então a componente dele é contrária a U. Está indicando que U aponta para cima e a componente de F paralela ao eixo da barra aponta para baixo. Aí isso quer dizer o que fisicamente? Que essa barra está sofrendo uma compressão. Porque a componente de F paralela ao eixo da barra é contrária ao vetor U. Então essa barra está sendo comprimida. Se a componente eventualmente podia ser assim, a força F fosse assim, o vetor U assim, aí a componente de F paralela ao eixo da barra podia ser assim, né? Não podia ser? Aí nesse caso, U e a componente de F paralela ao eixo da barra seria positivo. Aí nesse caso, essa barra estava sendo tracionada. Tracionada. A barra está aqui, ela estava sendo tracionada. Nesse caso aqui, a barra está sendo comprimida. Tá? Quem diz isso é o sinal. Perguntas? E a gente sabe que a luz do cálculo estrutural a componente do vetor é para baixo e o U que eu encontrei veja só, esse produto interno, veja só, esse produto escalar poderia dar positivo e essa barra continuaria sendo comprimida. Bom, se eu escolhesse o vetor U assim, ó, eu não podia escolher o vetor U de BA. Se o vetor U fosse assim, entendeu?
Se o vetor U fosse assim, U de BA, então a componente de F paralela à barra teria a mesma direção, no mesmo sentido de U. O produto escalar daria positivo, mas a barra continuaria sendo comprimida. Porque agora U e F apontam na mesma direção. Não ia mudar nada fisicamente. Eu podia escolher U de AB ou U de A. Você saber se uma barra está sendo comprimida ou tracionada é extremamente importante. Né? Porque você encontra essa intensidade, você quer saber se a estrutura sofre tração ou compressão. Por quê? Por que é importante? Sabe onde aplicar a barra, por exemplo? E a força está onde ela suporta. Porque tem estruturas que se rompem facilmente por tração e outras resistem bem à força de compressão. Então, você saber só o valor da força não quer dizer muita coisa não. O mais importante é você saber se a estrutura é comprimida ou tracionada. E nem sempre que ela for negativa, ela vai ser comprimida. Exatamente. Se estivesse do outro lado, Perfeito. Se eu escolhesse o vetor U, porque esse vetor U foi uma escolha aleatória, né? não, eu falo se a peça tivesse do lado de cá. Ah, sim. Ia Ele dar ia depender da negativo. direção da força, né? É, direção da força. Como a força estaria atuando? Se ela estivesse assim, ela era negativa, mas ia ser tensionada. Então, é a direção dos vetores que determina se ela está sendo comprimida ou tracionada. Então, a intensidade da força, na verdade, o F, a intensidade de F vale quanto? Menos 49. Aqui só faz sentido eu falar em módulo, né? Porque isso aqui é uma intensidade. Esse sinal é importante, porque aí a gente decidiu se a barra está sendo comprimida ou tracionada, mas a intensidade da força é essa. Mas na hora da prova não considera, né? Se a pessoa esquecer de colocar um módulo ali. Não. Aqui, ó, esse sinal iria te ajudar a responder a questão completamente, porque eu ia perguntar. A força é de 439 N de compressão. A força é 439 N de tração. Entendeu? Então, o sinal ele ia decidir. Bom, dos 600 N, aqui não tem uma força de 600. Apenas 439 atua paralelamente na barra. Mas eu preciso saber qual é a parcela perpendicular. E aí, como é que eu faço? Olha pra cá, ó. Presta aí atenção. O F não está assim. Isso aqui vale quanto? 600. 600, né? Aí eu descobri que tem uma parcela aqui. Isso aqui vale quanto? É assim? Aí eu vou obter quem é. Aqui seria a parcela. Entendeu, jogada? Aqui eu posso recorrer a Pitágoras. Ali é um triângulo retângulo. Então eu posso dizer que quem é a hipotenusa desse triângulo aqui? 600 ao quadrado é igual a mais 469 ao quadrado. o F perpendicular vai ser a raiz de 600 ao quadrado mais 300 menos. menos. Vou passar isso aqui para lá, para negativo. Sim.
o maior menos o menor. O outro cateto. Aí você faz essa continha, aí você tem a componente de F perpendicular ao eixo da barra. Complicado isso? Aí a componente perpendicular. Eu precisaria encontrar esse pessoal. Seria como encontrar, porque dá um pouco de trabalho. Você recorrer aí a geometria analítica, porque o pessoal daquela fruta perpendicular seria perpendicular, eu encontraria um vetor perpendicular abaixo ao eixo da barra. Mas estamos trabalhando. Que sabe os 600 Newton, 439 atua com compressão na barra e 408 atua com flexão. Porque ele pede os componentes. Paralelo e o componente paralelo é essa.